Memórias. Eu acho que o partido político para o Geraldo não dizia nada. O que dizia era o que falava forte nele era o pensamento dele. Era o que ele achava o correto, o que tornava o seguinte, o que ele sentia, o que eu sentia muito nele, ele não era de enrolar. Ele não tinha meia volta com ele. Quando ele pegava algum tema, algum problema, algum caso que surgisse na cidade, ele era direto. Não tinha meia conversa com ele, não tinha meia palavra. Você entendeu? Ele falava justamente aquilo que ele pensava. E muitas vezes ele não escrevia para falar. Ele falava de peito aberto na hora, aquilo tudo caía de improviso. Sempre, na maioria das vezes, sempre de improviso. O Geraldo era uma pessoa, eu acho que o Geraldo era um predestinado. O Geraldo ele era, porque ele, em tudo que ele falava, em tudo que ele dizia, alguma coisa, ele não só falava, como além ele explicava, e se deixasse um pouquinho mais, ele dava a situação. Ele entendeu? Ele dava como você atingir aquilo que você queria. Se você tivesse algum problema, para você sair dele, se você algum problema, se chegasse para o Geraldo e falasse assim, poxa, e se a gente fizer assim, ele foi sempre assim comigo, sabe? E se a gente, ele nunca falava, você vai. Eu falei, se a gente fizesse, você entendeu? Então, por isso que eu considerava muito o Geraldo, e considerava como meu irmão mesmo. Eu escrevi algumas coisinhas que e as situações que eu disse, né, assim, de Câmara Municipal, de beira de estrada, de que nós ficamos, de ferroviária. Isso não era em 5 minutos, né? Isso são situações que nós vivemos um bom tempo, né? Só dizer para lembrar, né? Então, tentando lembrar as passagens que nós tivemos, né? Porque na beira da praia, por exemplo, nós ficamos a noite inteira, certo? Na beira da praia nós ficamos a noite inteira. Na Câmara Municipal nós ficamos a tarde inteira, nós tomávamos vários cafés lá. Na verdade, o Geraldo sempre foi meio medroso, tanto na situação de doença e como na situação de morte, você entendeu? Como na situação de quando ele perdeu o pai dele. E nessas situações, eu me lembro muito bem que todas as vezes ele chegava para mim e falava assim, você cuida para mim? Você cuida para mim? Aí eu ia lá ver e tal, falava, Geraldo, é assim, assim, assim. Então vamos fazer assim. Ele era muito medroso quanto a situação, por exemplo, do falecimento do pai, até no dia que faleceu, e na situação da doença do pai dele. Ele era muito preocupado, ele ia e tal, mas a gente sentia um certo medo nele. O coração dele era a amizade que eu tinha com ele que eu via. A questão, por exemplo, era uma coisa que ninguém... dos carros, né? O carro o Geraldo comprava, ele falava assim, fica com o carro. Ele não falava assim, eu vou vender para você fica com o carro. O Geraldo, mas não, paga. Tudo, né? Foi pago, mas ele falou, não, você fica, o carro tá bom, você fica. Então, eu fiquei com o Passat, eu fiquei com o Gol, a Brasília, só que nós não ficamos, né, claro. Uma coisa assim. Ele vinha oferecer para mim, assim. Antes a rádio, depois da rádio, eu acho que na rádio o coração dele era... Ele não tinha tempo para nada, ele não tinha tempo para pensar na coisa. Depois que ele saiu da rádio, me parece que a vida dele se acomodou um pouco mais, né? Então, dá-se essa impressão que ele era muito mais, mas não, mais calmo, bem mais calmo, né? Depois da saída da rádio. Ele não era briguento, ele era briguento na política.
Ele brigava e ele defendia as ideias dele. Isso, com certeza, você entendeu? Porque a gente conversava muito sobre essas coisas, né? E ele era, mas ele defendendo a posição dele.